pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje estamos aqui no curso de placa-mãe, né? Nossas aulas que são voltadas a vários defeitos, tá? Estudo que a gente procura tá ensinando. E hoje a nossa aula vai ser sobre defeitos em HD, drivers e portas USB, tá bom? Primeiro vamos começar aqui com o chip de som, né? Que esse chip de som aqui, geralmente ele fica mais aqui do lado aqui da final aqui da entrada PCI, tá? Ou pode ser na entrada aqui PCI do lado, ou X1, tá bom? Ele sempre fica aqui quase no final da placa, o chip de som. Também vai depender de cada fabricante de placa-mãe. Às vezes você pode encontrar aqui, às vezes você pode encontrar lá, então vai depender de cada fabricante, tá? O que acontece com esse chip de som aqui, pessoal? Qual é a causa que pode ocasionar o defeito, tá? Ou pode ocasionar solda fria ou mau contato. Às vezes, o mau contato da entrada de som, ele pode ocorrer nessa própria peça aqui, tá bom? Não só lá como aqui, tá bom? E o conector de som, tá? Frontal, o defeito pode ser relacionado à configuração, tá? Ou até mesmo também mau contato. E também a entrada de som de áudio, né? É essa entrada aqui, ó, esse conector aqui, tá? Pode ver que tem um pino sobrando aqui do meio, quase no meio, tá? Às vezes esse conector frontal de áudio, né? Ele não fica aqui, né? Às vezes ele fica aqui do lado também da entrada de som, tá bom, pessoal? Então assim, se esse chip de som aqui tiver em curto, a ponto de você colocar o dedo aqui estiver pegando fogo, a placa ela não vai ligar. Pode acontecer de ligar? Pode, mas é muito difícil, pessoal. Porque geralmente quando a placa ligar, quando esse chip estiver em curto, esquentando muito, pode acontecer de queimar os outros periféricos, os outros componentes, tá? Isso só vai estar prejudicando mais a placa-mãe, tá bom, pessoal? Bom, em outros casos, quando esse chip aqui ele dá defeito, tá? Você já tentou baixar os drivers de som, você usou um sistema operacional, tá? É bom você usar, né? Eu recomendo, né? Você levar numa assistência técnica, tá retirando esse chip de som. Geralmente porque é muito difícil você encontrar um técnico especializado que ele coloque novamente esse chip. E a questão também não é nem colocar, é tirar de outra placa e tá colocando esse chip novamente. Então o que eu recomendo é o seguinte: você está usando uma placa off-board, tá bom? É o que eu recomendo, tá? Usar uma placa off-board de som, tá? Você vai precisar, tá? Não esquece, ir lá no setup, tá? Da placa, desabilitar, coloca em disable o som e deixar que a placa off-board trabalhe, tá? Na placa de som, tá bom? Já não vai mais o chip tá utilizando, porque apesar de ele estar fora e tá enable no setup da placa, vai estar disable e praticamente a placa de som off-board vai estar trabalhando. O board praticamente já não vai existir mais, a não ser que troque o chip, tá bom? Retire de outra placa idêntica essa, ou pode ser qualquer placa, pessoal, tá? E tá trocando esse chip de som, tá bom, pessoal? Em outros casos também, tá bom? Você vai precisar também instalar os drivers, tá? Isso ocorre tanto na placa de som on-board como na placa de som off-board, tá? Bom, em relação ao HD, pessoal, tá? Vamos estar falando aqui um pouquinho do HD, né? Que é o HD de entrada padrão, tanto SATA como IDE.
Os defeitos eles podem ocasionar o seguinte: o defeito de IDE pode estar aqui o pino torto, tá? E isso pode provocar um defeito. Também mau contato, tá? No próprio cabo, tá bom, pessoal? E também tá faltando um desses componentes aqui, tá? Desse pino, e não vai reconhecer o IDE, tá? Em relação ao SATA, porque aqui tem 4 entradas SATA aqui, como vocês estão vendo, tá? E as entradas SATA também é frágil e pode danificar, tá bom? Isso pode ocorrer também de não estar funcionando, tá? Ainda mais se um desses pinos aqui, entortar, quebrar, encostar no outro, pode a placa também nem ligar, tá? E a placa nem ligar ou ligar pode ocorrer de ocasionar um curto, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Esses defeitos acontece, tá? E também tem que ter um maior número de cuidado com a placa-mãe, tá? O SATA e o IDE vão ligados diretos na ponte sul. Quem controla isso é a ponte sul, tá bom, pessoal? Só para você estar sabendo disso. E se eles não reconhecem, o defeito também pode estar na ponte sul, tá? Às vezes, na maioria tem placas mães aí que chega na bancada, você peleja, você testa aqui, você testa lá e não está funcionando. Então, geralmente, o que controla a entrada SATA e a entrada IDE é a ponte sul. Então, a ponte sul ela é responsável por esses itens aqui, por esses periféricos, tá? Na integridade da placa, pessoal, o que eu recomendo, já que a ponte sul não está reconhecendo essas entradas, é você estar usando uma placa off-board USB, tá bom? Para estar aí destruindo aniquilando esse defeito aí, tá? Eu digo isso, pessoal, em caso de emergência, em caso que você não quer perder sua placa, você tem seu sistema operacional e lá tá todos os seus dados, tá suas fotos, tá seus vídeos, tá seus documentos, é isso que eu recomendo para vocês, tá bom, pessoal? Caso contrário, se vê que não há necessidade disso, compre outra placa mãe, tá bom? Porque não compensa estar trocando esse chipset para você poder estar voltando com o mesmo padrão aí, ainda mais em levar uma assistência técnica especializada. O preço é mais um preço de uma placa, pessoal. Você vai estar comprando uma placa dessa zero nova, a não ser pedir para trocar esse daqui. Então, para mim, não compensa fazer isso, tá bom? Ainda mais essas placas aqui, pessoal, que é uma placa LGA 775, a placa LGA 75 é muito barata, tá? O preço não é caro, é um preço bom e vale a pena comprar. Recomendo. Aqui, essa placa eu recomendo você comprar, porque ela é muito boa, tá bom? Difícil dar problema, tá? Se eu for comparar essa placa aqui com aquela placa P5, tá positivo, eu sou mais essa, tá? Essa é a minha escolha, tá bom, pessoal? Bom, existem placas off-board, tá? Com entrada IDE e com entrada SATA também, pessoal, tá? Vocês podem estar usando aí, tá? Existem. Eu já vi, eu já peguei uma placa aqui, já fiz o teste funcionando, tá? Só que o que a gente tem que entender hoje em dia, pessoal, que essas entradas PCI aqui, elas são muito fracas em redução de velocidade. O que eu recomendo mais é as entradas X1 e entrada PCI Express, tá bom? Bom, em relação a isso, como eu havia dito, que a entrada PCI, a velocidade dela é fraca, e a entrada PCI Express é mais rápida, tá? Vamos estar falando aqui sobre o chip SATA 2, tá? Não são todas as placas que têm entrada chip SATA 2, tá bom? Existem poucas placas, tá? Existem duas entradas SATA que não vai ligado à ponte sul. E quem controla isso é esse chip SATA, tá? Isso se chama RAID, tá? O que é isso? É um arranjo de disco, tá? E você pode pegar os dois HDs de 500, pessoal, tá? Os dois HDs de 500 para se espelhar, dar um espelhamento para ser somente um só, tá? Isso se chama espelhamento. Isso traz segurança contra a falha de hardware, tá? Porque a informação que estiver em um HD também estará no outro. E aí você não vai precisar perder nada, tá bom? Mas se pegar um vírus, também pega no outro HD.
E o difícil, se a informação perder no outro HD, também perderá no outro HD, pessoal. Então tem que estar tomando cuidado, tá? Esses chips é muito raro em conhecer, algumas placas têm, outras placas não têm. Então, assim, é uma ou outra, pessoal, que vocês vão estar pegando esse chip, tá? Ele fica mais colocado perto da entrada SATA. Quando você estiver lá formatando sua máquina, você usar 2 HD de 500, ele vai formar um só, como se fosse 1 tera, tá? Esse não tem, tá? Então, porque quem controla essas 4 entradas SATA tá responsável, que se chama Ponte Sul, tá bom? Bom, vamos falar aqui um pouquinho também sobre as portas USB, pessoal, tá? São essas entradas aqui USB de 2.0. Agora as placas mais sofisticadas, você vai encontrar aí as entradas, praticamente vai chegar um tempo que todas as entradas USB vai ser 3.0 e vai ser difícil você encontrar uma placa USB de 2.0, tá? Claro, tem placas aí da primeira, segunda, terceira, quarta, até oitava geração aí, que tem placas que tem entrada USB 2.0, tá? E digo a essa também que tem entrada 2.0. Bom, pessoal, o defeito na entrada das portas USB são dos próprios pinos, ainda mais nos pinos de 5 volts, tá? O primeiro pino é o terra, tá? O segundo é o VCC e os outros dois são de comunicação, tá? Se o pino de 5 volts encostar na carcaça, pode causar um curto ou até mesmo a placa não ligar. Defeito também de fusível no USB. Sem ele, não tem alimentação, tá? E lembrando que o fusível alimenta o teclado e mouse também, pessoal. As entradas USB traseiras também, tá? Ó, eu falo aqui desse fusível aqui, ó. Pode ver, onde tiver escrito F, é fusível, tá? Ele controla as portas USB frontais. E também tem fusível aqui, porque sem esse fusível, a porta USB não vai funcionar, tá bom? Tem que tomar cuidado, tá? Verificar no multímetro, tá? Se esse fusível tá funcionando corretamente, porque se não tiver precisa ser trocado, tá? E as portas USB não vai funcionar, tá bom, pessoal? Bom, como identificação do fusível, eu já havia falado para vocês, né? Onde tiver o F, tá? Onde tiver o F, tá lá escrito fusível, tá bom, pessoal? Bom, também pode acontecer do defeito vir da ponte sul. Aí precisa, né, usar uma placa PCI USB. Erro também de vírus, tá? Também o vírus pode parar as entradas USB. Você precisa estar formatando a sua máquina, né? Deixando um novo sistema operacional. Não sei qual que vocês vão utilizar, se é o 7, se é o 8, se é o 10, tá? Até mesmo 11, tá? Bom, pessoal. Então, pessoal, tem que verificar também as portas USB, tá? Verificar as portas USB do jumper, porque existem jumper que fica colocado aqui do lado da carcaça, ele fica aqui do lado do processador e ele também pode ficar do lado aqui da entrada PCI, tá? O lado aqui da ponte sul. Então é sempre você estar verificando, porque sem esse jumper, as portas USB não vai funcionar, tá? Às vezes, por curioso, ter mexido no jumper, deve ter tirado o jumper e verificar para ver se realmente ele está conectado na posição certa ou conectou errado, tá bom? Então é sempre você estar verificando isso, tá bom, pessoal? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi uma aula eficaz, uma aula de grande ensinamento, tá? E para vocês que estão assistindo esses vídeos, são aulas aí de grande conhecimento. E eu tenho certeza que esse conhecimento vão trazer para vocês grande experiência, sem precisar levar uma assistência técnica, pessoal. Para você estar consertando a máquina, você mesmo está consertando a máquina, sabe? A gente procura dar esse ensinamento para vocês, para que vocês possam estar cientes de como o seu computador funciona e você mesmo poder resolver, pessoal. Eu falo isso, pessoal, porque eu vejo muitas pessoas que eles
ficam assim, como posso dizer, perdidos no caminho, porque não tem experiência de poder estar consertando a sua máquina, de poder estar resolvendo os defeitos, sabe? Fica perdido no caminho porque não vê solução, ou às vezes não tem condições de pagar uma assistência técnica, ou às vezes não tem condições de levar na assistência técnica, ou não ter uma assistência técnica. Então, pessoal, a gente procura dar esse ensinamento para vocês estar aprendendo cada dia um pouco de informática, um pouco de conhecimento de placa-mãe. Sabe, pessoal? Isso vai ser de vocês grande lição. Vocês vão estar lembrando aonde está o defeito, como resolver o problema, sabe? Porque hoje em dia, pessoal, não é só sistema operacional que tem que ser resolvido. Também problema de software, também problema de placa-mãe e periféricos relacionados ao seu computador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Compartilha ou se inscreve e até a próxima aula. Fique com Deus, pessoal.